Boa tarde, observadores do invisível. Hoje vamos falar das criaturas do bestiário. O bestiário são os arquivos de onde a Agência das Sombras teve contato hostil ou não com as criaturas da noite. E hoje nós vamos falar de uma delas: os corpos secos. Essas figuras sinistras, que à primeira vista podem lembrar os zumbis das lendas populares, possuem uma origem distinta, enraizada em maldições profundas e dores que desafiam até as leis do divino. Não são mortos-vivos comuns, mas manifestações de rancor e injustiça, condenadas a vagar eternamente com apenas pele e ossos, sem jamais encontrar descanso. Venham comigo, enquanto exploramos os segredos dessas sombras atormentadas, registrados nos arquivos da Agência das Sombras. Os corpos secos, ao contrário dos zumbis, não surgem de infecções ou experimentos mal-sucedidos. Sua existência é fruto de maldições lançadas por aqueles que sofreram uma dor tão profunda, um rancor tão amargo, que ofende até as leis sagradas. Essas maldições nascem de injustiças extremas, traições, assassinatos ou humilhações que marcam a alma de forma indelével. A vítima, ou quem a representa, invoca forças além da compreensão, selando o destino do culpado. O corpo seco é o resultado. Uma criatura que, sem perdão, não pode descansar. Condenada a vagar em um estado de tormento eterno, sua carne reduzida a uma casca seca, seus ossos expostos sobre a pele esticada, movida por uma necessidade insaciável de descarregar sua dor. A aparência dos corpos secos é um pesadelo em si. Imagine uma figura esquelética, com a pele esticada como couro velho, rasgada em pontos onde os ossos ameaçam romper. Seus olhos, quando visíveis, são cavidades ocas ou brilham com um leve tom acinzentado, como se refletissem a morte que carregam. Não há músculos, apenas tendões endurecidos que rangem a cada movimento. O som que emitem é um lamento baixo, quase um sussurro que mistura dor e fúria, ecoando nas noites silenciosas. São criaturas lentas, mas implacáveis, movendo-se com uma determinação que desafia a lógica dos vivos. Sua presença é sentida antes de ser vista, com o ar ao redor ficando frio e pesado, como se a própria terra rejeitasse sua existência. A origem dos corpos secos remonta a tempos antigos, quando vinganças eram seladas com pactos sobrenaturais. Na Serra Lagiana, onde essas criaturas encontraram um lar nas matas escuras e nos vilarejos isolados, os relatos falam de famílias destruídas por traições, de amantes abandonados que amaldiçoaram seus algozes e de comunidades marcadas por injustiças tão graves que até os deuses viraram o rosto. Um caso registrado pela agência descreve um homem acusado injustamente de um crime, cuja família, em desespero, lançou uma maldição contra os responsáveis. O resultado foi um corpo seco que perseguiu os culpados, deixando apenas cinzas e ossos em seu caminho até ser contido pelos agentes. A dor que dá vida aos corpos secos é sua força motriz. Eles não buscam alimento, como zumbis, nem sangue, como vampiros. Sua missão é descarregar o rancor que os criou, atacando aqueles que de alguma forma conectam-se à injustiça original. Isso os torna imprevisíveis, pois podem perseguir descendentes, testemunhas ou até mesmo estranhos que cruzem seu caminho. Os arquivos do bestiário relatam incidentes em que corpos secos apareceram em vilarejos após disputas de terras, movendo-se de casa em casa até encontrar um alvo que satisfizesse sua fúria. Essa busca incessante os torna diferentes de qualquer outra criatura, uma ameaça que não descansa até que sua dor seja aliviada ou até que sejam neutralizados. A contenção de um corpo seco é um desafio que confunde até os cientistas de campo da agência. Como neutralizar algo que já está morto? Os métodos tradicionais contra zumbis, decapitação, destruição do cérebro, não funcionam. Um corpo seco não depende de um órgão vital, pois sua existência é sustentada pela maldição que o criou. Balas de prata, eficazes contra lobisomens, ou poções rúnicas, usadas contra bruxas, têm pouco efeito.
A agência descobriu, em experimentos dolorosos, que apenas a interrupção da maldição pode deter essas criaturas. Isso exige rituais complexos, muitas vezes envolvendo a identificação da injustiça original e a busca por um ato de reparação, como o perdão póstumo ou a purificação do local onde a maldição foi lançada. Um caso marcante nos arquivos da agência ocorreu em um vilarejo próximo a Lages, onde um corpo seco surgiu após uma disputa familiar que terminou em tragédia. A criatura, descrita como uma figura esquelética com pele rachada, atacava moradores à noite, deixando marcas de queimaduras ácidas em suas vítimas. Os agentes, após semanas de investigação, rastrearam a origem da maldição até uma sepultura esquecida, onde realizaram um ritual de purificação com sal consagrado e ervas místicas. O corpo seco colapsou em cinzas, mas o custo foi alto. 2 agentes sofreram queimaduras ao tentar contê-lo e a vila permaneceu em alerta por meses. Os corpos secos não agem por instinto biológico, mas por um propósito sobrenatural. Sua aparência pode enganar, sugerindo fragilidade, mas são resistentes a danos físicos. Golpes que destruiriam um humano apenas os fazem cambalear, seus ossos rangendo em protesto. Alguns relatos mencionam corpos secos que continuaram a se mover mesmo após serem desmembrados, suas partes rastejando em direção ao alvo. Essa resiliência levou a agência a desenvolver armadilhas especializadas, como círculos de contenção rúnica, que imobilizam a criatura ao drenar sua energia mística. A contenção, no entanto, é temporária, e a neutralização definitiva exige que os cientistas de campo desvendem o segredo da maldição. Os sinais da presença de um corpo seco são sutis, mas inconfundíveis. Antes de sua chegada, os moradores relatam sonhos perturbadores, onde uma figura esquelética os observa em silêncio. O ar fica carregado com um cheiro de terra úmida e podridão, mesmo em dias secos. Animais fogem ou morrem misteriosamente, e objetos pessoais, como fotos ou roupas, aparecem marcados com cinzas. Esses sinais, registrados no bestiário, são cruciais para os agentes, que patrulham áreas rurais com detectores místicos e ouvidos atentos aos relatos dos moradores. Um caso recente envolveu uma fazenda, onde uma família notou esses sinais por semanas, para depois encontrar um corpo seco à espreita em seu Bernardo, neutralizado após uma operação tensa. A Agência das Sombras mantém vilas de contenção para estudar essas criaturas, mas os corpos secos são difíceis de manter. Sua natureza instável faz com que escapem ou colapsem em cinzas, frustrando tentativas de pesquisa. Alguns cientistas acreditam que a chave está na reconciliação da injustiça, mas isso exige encontrar os descendentes ou responsáveis pela maldição, uma tarefa quase impossível em muitos casos. Outros propõem rituais de banimento, mas estes são arriscados, podendo liberar a energia da maldição em explosões destrutivas. Na Serra Lagiana, os corpos secos são lendas que aterrorizam as noites. Moradores falam de figuras esqueléticas vistas nas encruzilhadas, de lamentos que ecoam nas matas e de vilarejos que, após injustiças, foram assombrados por essas criaturas. A agência mantém equipes especializadas, equipadas com armadilhas rúnicas e textos sagrados, prontas para responder a esses incidentes. Cada confronto é uma batalha contra o tempo, pois o corpo seco não descansa até cumprir sua missão ou ser detido. Os arquivos do bestiário também registram tentativas de entender a psique dos corpos secos. Alguns agentes relatam que durante a contenção, as criaturas parecem hesitar, como se uma parte de sua humanidade lutasse contra a maldição. Um relatório descreve um corpo seco que, ao ser imobilizado, sussurrou o nome de sua antiga família, um eco de dor que comoveu os agentes. Essas histórias reforçam a missão da agência: não só combater, mas compreender essas criaturas, buscando formas de apaziguar suas almas atormentadas. E assim, encerramos nossa jornada pelo bestiário das sombras, explorando os corpos secos da Serra Lagiana. Mas a noite é vasta, e os lamentos continuam a ecoar. E você, amigo caminhante da escuridão, conhece alguma história fantástica de sua região? Sabe de alguma criatura da noite que vive entre nós?
Conte sua história para a Agência das Sombras. Mande seu e-mail para o link na descrição e analisaremos seu caso. Faça a sua parte e ajude a Agência das Sombras, porque enquanto o mal existir, as sombras sempre se moverão na escuridão.